Olá, sejam muito bem-vindos ao nosso programa Mulheres Quebrando Tabus. Agora, diretamente do nosso canal no YouTube, a gente agradece a participação de vocês. Estamos fazendo um programa especial com caráter de urgência, no qual abordará a situação do Rio Grande do Sul na emergência climática. E foi uma provocação da Sofia Cavedon, né, deputada estadual, no qual a gente acolheu de forma feliz e ao mesmo tempo triste por tudo isso que estamos passando. E prontamente convidamos também a Luana Rosa, que vai estar falando um pouquinho mais sobre ela, sobre o que ela tem a ver com esse tema. Então, eu gostaria de agradecer a participação de vocês e queria pedir para que vocês se apresentassem, para que o público, né? A gente teve o ano passado juntas no programa e no nosso encontro, falando sobre mulheres na política, mulheres e política, e agora a gente está tendo que fazer esse programa para falar sobre essas questões todas que assolam o nosso Estado. Então, Jana, como eu sou convidada aqui, e a Luana também é das Mulheres Quebrando Tabus, né? Então, eu te agradeço por ter aceito o nosso desafio. As meninas estão, assim, procurando fazer com que a gente possa ter uma interlocução mais ampla com esse recorte educacional, que eu já vi conversando um pouquinho os bastidores, que a Luana tem tanto a contribuir, porque a gente não acredita que dá para ficar só reagindo aos acontecimentos, né? Eu sou, então, professora, para o pessoal lembrar, professora formada em Educação Física, professora da Rede Municipal de Ensino de Porto Alegre. Eu iniciei aqui a minha vida acadêmica e profissional em Porto Alegre, mas eu sou lá do interior de Veranópolis, a Serra Gaúcha, onde começou, no dia 1º, começou a chover muito e cair as barreiras, exatamente entre Bento e Veranópolis. Vocês lembram, assim, a cronologia, né? Eu ia lá na minha mãe mora lá, ela tem 90 anos, e neste feriado do Dia do Trabalhador, né, na quarta, ia ficar quinta, depois ia fazer uns roteiros por lá, e aí começou a chover, ela não vem que tá caindo barreiras e já morreram lá, acharam, né, 6 pessoas mortas lá. Então, assim, vim de lá, e hoje fiz aqui uma história como professora da rede, né, trabalhando em todos os níveis, com educação física, com alfabetização, 2º ano, 4º ano, e ao mesmo tempo fui me envolvendo com o sindicalismo. E então acabei sendo escolhida pelo projeto Escola Cidadã para se representar politicamente esse processo como vereadora em 2000, e desde então vereadora 5 vezes, presidente da Câmara, e agora no 2º mandato de deputada estadual. A gente lembra, e eu exclusivamente estava até falando com a Luana, a Sofia permeia por vários espaços, né? Mas eu sou professora lá em Veranópolis e nesse dia eu estaria indo para lá, então eu fiquei muito em choque, assim, né? E a região lá foi bastante atingida, né? Para chegar lá agora está extremamente complicado. O principal acesso está completamente devastado. E de lá para cá as coisas foram se espalhando, né? Boa parte do estado foi atingido. Então, agora eu queria que a Luana também se apresentasse um pouquinho para nós. Bom, eu sou a Luana Rosa, sou bióloga de formação, fiz um mestrado na área de ambiente e sustentabilidade. Hoje eu faço um doutorado, fiz um mestrado na UERGS, na Universidade Estadual. Hoje eu faço doutorado na URGS, faço doutorado em desenvolvimento rural, mais especificamente abrangendo a área de mudanças climáticas. Então, eu defendo, né, a minha tese de doutorado agora no início de 2025. Estou nesse momento em campo de pesquisa, então, como eu estava falando para as gurias antes, né, já estava começando a falar sobre isso, então vou falar agora, né, para o público geral também o que eu estou fazendo aqui, o que eu tenho a ver com esse assunto. Como eu já pesquisava mudanças climáticas, a minha área
de estudo já era mudanças climáticas, eu estava, ano passado, pesquisando, né? Estava iniciando o meu campo de pesquisa, trabalhando a relação da estiagem, da seca aqui no Rio Grande do Sul, que assolava o Rio Grande do Sul pelo 4º ano consecutivo. Então, eu estava pesquisando essa relação com as mudanças climáticas, porque essa seca estava sendo cada vez mais agravada, estava cada vez mais causando mais problemas na agricultura, né, devastando ainda mais a agricultura. E eu dei uma palestra no dia 13 de junho do ano passado, justamente falando sobre essa relação da seca com as mudanças climáticas. E 2 dias depois que eu dei essa palestra, a nossa região aqui do Vale dos Sinos estava debaixo d'água. Então, eu sabia exatamente que a gente não tinha como sair de uma seca extrema para estar 2 dias depois debaixo d'água, sem que fosse um evento climático extremo. Conversei com a minha orientadora, dizendo, inclusive, que eu não poderia ignorar aquele fenômeno e que eu iria, né, seguir o rastro desse ciclone, que é o que eu iria fazer. O ciclone que atingiu a região metropolitana aqui de Porto Alegre, entre o dia 15 e 16 de junho do ano passado. Então, eu segui, né, segui em campo de pesquisa, fazendo a pesquisa relacionada a esses eventos, a esse evento climático, né, especificamente, mas a partir de um recorte de gênero, né? Porque eu pesquiso mudanças climáticas, mas eu também pesquiso justiça socioambiental. E as mulheres são as mais atingidas e impactadas pelas mudanças climáticas. Então, eu estava fazendo esse recorte de gênero, pesquisando a partir desse recorte das mulheres. Então, eu estava pesquisando mulheres, mudanças climáticas e justiça socioambiental. Isso em junho do ano passado. Só que daí teve esse ciclone no ano passado, em junho, teve um outro ciclone depois, teve uma enchente em setembro, teve outra enchente em novembro, e agora a gente está vivendo a maior tragédia que o Rio Grande do Sul já viu em toda a sua história. E estamos se encaminhando para dizer que essa é a maior tragédia de todo o Brasil, a maior tragédia ambiental já ocorrida no Brasil. E a partir disso, então, eu sigo, né, em campo de pesquisa, estou em campo de pesquisa nesse momento, e a minha tese passa não só a avaliar aquele evento climático que aconteceu ano passado, que foi o ciclone, mas eu estou seguindo os rastros dos eventos climáticos extremos aqui no Rio Grande do Sul. Então, sou uma pesquisadora da área de mudanças climáticas, pesquisando a atividade em movimento, que são esses eventos e agora especificamente essas enchentes. Muito interessante e muito urgente, na verdade, uma pauta que deve ser de todos e que vem sendo trabalhada, desenvolvida, eu lembro desde a minha infância falado da importância disso e que muitas vezes ignoradas, principalmente pelo poder público, né, e também pela população em geral, por grandes corporações, né. Então eu acho que eu inicio assim fazendo um pouco a pergunta que talvez a Luana vai conseguir conduzir um pouco melhor e depois a gente passa para a Sofia. De onde vem, por que a gente está passando por isso, o que foi negligenciado, isso tem relação, a gente está percebendo que outras partes do mundo está acontecendo também eventos climáticos, né, desse nível ou semelhantes, né, para a gente entender justamente esse caminho, né? Sim, bom, esses alertas, eles já vêm sendo ignorados há mais de 50 anos, então não é algo que está acontecendo agora. Lutzenberger, lá na década de 70, já avisava sobre isso aqui no Rio Grande do Sul. Eu estou falando do Lutzenberger para dizer que a gente teve pessoas aqui que alertaram sobre isso, né? Então, os ambientalistas têm alertado sobre isso há muito tempo. A própria ONG, do qual eu sou presidente hoje, que é o Movimento Resler, aqui em Novo Hamburgo, é uma ONG que foi fundada em 1978, e naquela época já se falava sobre isso. Ambientalistas falavam sobre isso. O professor Schmeling, inclusive, que foi o fundador do Movimento Resler, a família dele foi vítima dessa catástrofe. Foi vítima dessa catástrofe, desse ciclone que atingiu o estado no ano passado. Então, ele já alertava sobre isso.
ambientalistas que ainda estão na ativa, como Arno Kaiser, meu colega do movimento Resler. Então, existem pessoas que há anos vêm alertando sobre isso. Então, não é algo, como o próprio governo do estado vem dizendo, como o governador vem dizendo, que fomos pegos de surpresa. Ninguém foi pego de surpresa, porque os ambientalistas vêm avisando. Eu venho avisando academicamente há alguns anos, mas esses ambientalistas que me antecederam já vêm há mais tempo. Eu faço parte dessa nova geração de ambientalistas, mas uma geração anterior a mim já estava avisando sobre esses eventos. Então, eu tenho falado muito, inclusive, também, e tenho feito um grande alarme. Hoje de manhã eu dei uma entrevista também para a Rádio ABC, do Grupo Sinos, aqui de Novo Hamburgo, e eu falei sobre o relatório do IPCC, do painel intergovernamental de mudanças climáticas. Eu falei do dado que mais me assusta no IPCC, que foi o relatório que saiu em 2018, que falava que entre os anos de 2030 e 2052, o mundo ultrapassaria, se ultrapassasse, acima de 1,5 grau, né? Enfim, comparados aos níveis pré-industriais, se atingisse, se aumentasse 1,5 grau na temperatura global, a gente teria catástrofes como as que a gente está vivendo hoje. Só que a gente está em 2024, a gente não chegou nem perto dessa projeção e a gente já está vivendo esse colapso climático. Então, é importante a gente ressaltar que cientistas do mundo inteiro já vêm alertando sobre isso. E é do mundo inteiro porque não está acontecendo só aqui no Rio Grande do Sul. Como tu bem citou, Jana, está acontecendo em outros lugares do mundo. Está acontecendo na China, está acontecendo na Rússia, está acontecendo na África, e não são só alagamentos. Na Índia tem pessoas morrendo por causa do calor. Então, a gente vai viver esses constantes eventos climáticos extremos no mundo todo, porque a gente vai intercalar entre períodos de seca e períodos de cheia. Então, infelizmente, esse é o nosso novo normal, porque a gente já vem avisando há muito tempo que a gente estava atingindo um ponto de não retorno. E as pessoas acham que é sempre papo de eco chato, né? Que ponto de não retorno é esse? E esse é o ponto de não retorno, onde se a gente não fizer nada agora, se a gente não cobrar o poder público de que tenham que haver políticas de adaptação às mudanças climáticas efetivas, porque não basta ter só um plano de adaptação às mudanças climáticas, ele precisa ser colocado em prática. E é nesse momento que o poder público entra. E acredito que talvez a Sofia, militante aí na área política já há um tempo, pode estar falando também, né, sobre o panorama, né, desse espectro, o que já foi pensado, né, e aí para depois a gente falar o que fazer daqui para frente. Então, acho que a Luana nos lembra, e aí nos lembra de todos os alertas. Me lembro ano passado, na enchente de setembro, que pegou o Vale do Taquari de uma maneira que também nós nunca tínhamos visto, nunca. Situação de água até o teto das casas, já foi o alerta o ano passado. Eu me lembro das fotos, eu me lembro que eu visitei, que eu levei, a gente foi com a comissão de educação e trouxemos fotos das escolas em que os livros ficaram pendurados no ventilador. Então, assim, não foi uma coisa que foi na verdade, uma coisa subestimada pelos governos, assim como foi subestimado e está sendo subestimado o aquecimento global. Né? Nós temos assim, cientistas dizendo que isso não é verdade, que é balela. Nós tivemos um governo que sustentou um negacionismo, uma anticiência, nós temos que lembrar disso. E temos uma luta puxada pelas nossas juventudes, inclusive temos a Conferência do Clima, vai acontecer aqui no Brasil. Na verdade, nós temos paralelo a isso, nós temos um movimento mundial de alerta por conta do que a Luana já colocou, populações inteiras, populações que estão desalojadas, a água, né, já não é mais o futuro, um bem precioso demais, a água. Nós aqui, quem não ficou alagado, ficou sem água, 15, 20 dias, como foi aqui na minha casa. Então, mas nós temos, esse faz parte de um embate, é o mesmo embate que a gente faz na disputa pela riqueza da terra, pela bem a pesquisa da Luana, né? Essa questão da justiça social, né?
Então, é o embate da democratização, do acesso aos bens comuns. Então, alguns países têm um super desenvolvimento que fosse exposto para todos os países, fosse estendido, a Terra não suportaria, já está dito. Então, o nosso padrão, né? E nós, no Brasil, contraditoriamente, temos Ailton Krenak, nos dizer, foi para a Academia Brasileira de Letras, eu estava olhando esse livro aqui que diz que a vida não é útil. Olha ali, ó. Está na minha mesa livro, também. Gente, que lindo, está na minha mesa todo o tempo. Porque é o livro, ele é de 2009, gente. A Luana eu brinquei com a Luana aqui num preâmbulo. O que tu fez essa tua tese agora, nesses últimos 21 dias, né? E não, os sinais estão muito tempo ali. E a gente tem, sistematicamente, eu olhei aqui, é 2009, a gente tem perdido os debates, infelizmente. A gente tem perdido, olha a Amazônia, olha o desmatamento que a gente agora, só com o Lula, começa a assegurar, mas aqui no Rio Grande do Sul, as assembleias liberaram venenos que antes não podia usar no país. Tudo isso é recente. Mudanças o autolicenciamento, tudo é recente. Inclusive, agora, há 1 mês e meio foi liberado que nascentes possam ser reservas para seca. Áreas de PPP, né? O Partido Verde entrou na justiça contra, a gente votou contra, o Ministério Público disse que ia votar, mas a empáfia, não tem uma preocupação nenhuma. Só quando chega a seca, é brigar com os governos, que os governos têm que salvar. Quando chega a água, é brigar com os governos, que os governos têm que salvar. Agora, na hora de votar, na hora de dar consequência, aqui em Porto Alegre, nós estamos no epicentro de um alagamento da cidade nunca visto, tá? Duas figuras que vão se tornar, vamos dizer, símbolos. Uma é o nosso Departamento Municipal de Águas e Esgoto, né? O DEMAI, que tem a Comusa ali, que acho que é Comusa ali em Novo Hamburgo. O DEMAI, ele aqui sempre foi superavitário. Nós temos capacidade para tratar 80% do esgoto da cidade. Se comparar com Belém do Pará, é 15%. O nosso departamento de água e esgoto, nos últimos anos, e ele estendeu água para toda a cidade, a gente vinha denunciando, mostrando que ele já teve 3.000 funcionários, hoje tem 1.200 com estagiários. Há 8 anos, o governo anterior, que era o Marquesan, e esse governo, só se dedicaram, esse governo Melo, a pagar consultoria para vender o DEMAI. Não faziam concurso, levamos no Tribunal de Contas, Ministério Público, teve atuação, teve advertência, é um escândalo. Estes são os verdadeiros criminosos, inclusive a leniência dos órgãos de controle. Porque Porto Alegre, então, agora se descobriu que todo o sistema de diques não tem manutenção, não tem atualização, mas é um sistema de dique muito bem pensado desde 41. Né? Então, esse para mim é um símbolo, que eu espero que saia vitorioso, que nós estávamos perdendo, que foi privatizada a água na Corsã, foi entregue para a EGEA, tá? Um ex-presidente do Ministério Público Ministério Público está lá como um CEO dessa empresa, ganhando dinheiro com a privatização da água. A energia elétrica está privatizada, tivemos problemas, nós estamos hoje, choveu de novo, subiu de novo a água aqui no Bonfim, no centro e na Cidade Baixa, porque a Equatorial ainda não ligou as bombas, ainda tem bomba lá que não tem um motor funcionando só, e por como é que chama? Energia que é, como é que fala? Não é pela Equatorial, né? Esqueci agora a palavra, em seguida vem. Então, Geradores. Assim, um gerador. E gerador tem pouca capacidade, gente. De vários motores, é um só funcionando. Então, assim, está privatizada, não tem expertise, demitiu 2.000 funcionários que tinham expertise, então desligam rapidamente as bombas, deixaram encher, milhares de pessoas perderam casas, negócios, o que tem de prejuízo, o que tem a vida, 160 mortos, mas o que foi? O que foi? Perdemos nós, os chatos, você sabe, chama de eco-chato, né, Luana? Sabe como nós somos chamados aqui, em Porto Alegre? Os caranguejos. Eu sou chamada, muitas vezes fui chamada de caranguejo. Tínhamos feito no final do ano passado, quando fizeram a concessão, o segundo símbolo é a concessão do Cais do Porto. Todos vocês estão assistindo o cais todo coberto, um muro, que agora derrubaram 2 comportas, derrubaram, porque a ideia é isso mesmo. Ele está entregue, as pessoas não sabem, ele está privatizado, ele está entregue a Pulse Engenharia, foi entregue no final do ano passado, para eles embelezar os galpões do cais, os armazéns, em troca, construir 9 prédios
de 100 andares ali na rodoviária onde estourou a bomba 14, onde entrou a água na cidade. É esse o modelo que Eduardo Leite encaminhou para o Cais do Porto, junto com o prefeito de Porto Alegre. A gente denunciando o Tribunal de Contas, Ministério Público, brigando, fazendo ato, fazendo audiência pública, brigando. Perdemos. Os caranguejos não querem o progresso. Não querem. Olham para trás, querem o Estado máximo. É Cuba, é China, é Rússia, é um papo assim, rebaixadíssimo. Tá tudo aí, ó. Tá tudo aí. Né? Desnudado. Então, estamos assim, acho que isso é importante, porque eu queria trazer essa outra dimensão, uma disputa política do capitalismo, que olha, né, o capitalismo olha para todos os nossos bens da vida como ativos econômicos, não como ativos essenciais à vida. Então, a água é um ativo econômico, os órgãos que controlam a água, a energia elétrica. Olha a questão da energia elétrica. Nós estamos aqui com um concerto aqui em casa. Olha a questão da energia elétrica. Quanto mais a gente desperdiça, mais a gente faz essas barragens. Essas barragens estão ameaçando vida, estourando, explodindo, como em Brumadinho, né? Então, consciência ambiental em redução, em reconversão, trabalhar nisso, investir nisso, não tem. Por quê? Porque os negócios estão à frente da proteção da vida. E os governantes, representantes dos negócios em cima do serviço público têm vencido as eleições. Ainda bem que Lula... Eu fico hoje imaginando... Imagina se fosse o presidente Lula, o presidente do Brasil, quando a gente teve pandemia. Não teriam morrido quase 800 mil pessoas. Seria metade, não seria nem isso. Porque primeiro ele estaria sempre de máscara, ele estaria trabalhando com a ciência, ele estaria... Então, né? Agora nós temos o presidente Lula, mas nós temos um governador, sim, que é do Estado mínimo, que é do liberalismo, que é dos negócios, da PPP, e botou agora como coordenador, eu encerro aqui para despedir aqui do meu, enquanto a Luana comenta, do seu Pedroso, ele como coordenador, o Pedro Capelupi da PPP, que é o secretário das parcerias público-privada, com quem nós brigamos por causa desses pedágios, que agora está suspenso ali no Vale do Caí, mas ficamos todo um ano e meio brigando com ele. Ele organizou a concessão do cais, o Eduardo Leite colocou ele para gerenciar o fundo de resgate das pessoas. Então, não existe, né? Não existe suicídio de classe, eles continuarão operando nos interesses da classe capitalista dominante que quer só lucro. Então, esse é um alerta gravíssimo, nós temos que criar consciência, porque assim, para quem está, vamos dizer, na classe beneficiada, solidariedade é o máximo, que é onde chega, né? Alterar a cultura, compromisso social, não vai ter, nós vamos ter que crescer muito nessa consciência. Né? E uma coisa que eu penso, assim, há muito tempo, é que enquanto a gente entender que a gente não vai comprar a natureza com dinheiro, né, a gente não vai ter volta. Não. Então... Nós tivemos 10 dias aqui que não tinha onde comprar água no supermercado. Não tinha abastecimento. Nem os mais ricos. Daí começou a ter até um clandestino aí de roubarem água, sei lá, e não sei o quê, ou a AGEA fornecer, porque daí os edifícios ricos começaram a comprar caminhão-pipa que a gente não sabe ainda de onde essa água tratada veio. Não adiantava ter dinheiro, Janaína, tu está coberta de razão. A gente ia no super para disputar uma garrafinha de água e não tinha. Quem não tinha água em casa, e era as classes A. Né? Vou pedir um minutinho para vocês, Lulu. Acredito que agora, não sei se Luana tem mais alguma questão para falar sobre esse caminho, assim, de onde viemos, né? Onde estamos, a gente mais ou menos está Sim. por dentro, mas acredito que agora seria a gente comentar para onde vamos, né? Quais os caminhos possíveis, quais as ações possíveis. Esse novo normal a gente já ouvia lá pós-pandemia, e agora a gente tem um pós-enchente, pós-crises climáticas, e que, na verdade, acho que dá para se discutir até isso, né? Esse termo, né? É uma catástrofe, uma crise, enfim, porque cada termo vai estar carregado de um significado diferente, e a gente pode refletir sobre isso também. Sim, bom, na verdade tudo tem mudado muito rápido, né?
o que a Sofia falou com relação às votações de legislação ambiental, inclusive, falou até sobre o autolicenciamento, e essa questão do autolicenciamento é algo que me dói até hoje, porque eu sou conselheira estadual de meio ambiente, ocupo uma das cadeiras das entidades ambientalistas pelo movimento Resler, uma das 5 cadeiras para entidades ambientalistas do Conselho Estadual de Meio Ambiente. E foi votado o autolicenciamento, acredito que foi em 2022, agora não me recordo a data certa, foi votado o autolicenciamento que dava poder para que as empresas se autolicenciassem. Foram 17 votos favoráveis, que são os votos dos aparelhados pelo governo ali, das pessoas que fazem parte do governo estadual, ou de empresas, né, com interesses aliados à questão do agronegócio, e foram 6 votos contrários. Eu ouvi muitas pessoas dizendo depois, tá, mas e cadê os ambientalistas que não fizeram nada? A gente virou noites, os ambientalistas viraram noite escrevendo vistas, contralaudos, para que essa votação não fosse dessa forma. Só que a gente vem dando murro em ponta de faca contra o agronegócio e contra o governo, que é a favor do agronegócio já há muitos anos. Então, tudo está acontecendo muito rápido agora. A gente falava antes em mudanças climáticas, passou a falar sobre crise climática. Eu já estou usando o termo de colapso climático, porque a gente está em meio a um colapso. E a gente não vai melhorar essa situação. A gente teve a pandemia da Covid, do qual é muito recente que a gente saiu dessa crise. A Covid ainda está aí, mas a gente já não está mais vivendo essa crise de pandemia, só que a gente não extinguiu a Covid. Após isso, passou a se ter uma epidemia de dengue. A gente ainda continua com pessoas com dengue. Elas não pararam de ter dengue porque a água entrou nas casas. Então, a gente está acumulando cada vez mais fatores negativos que estão prejudicando a saúde da população. E todos esses fatores, eles estão ligados a uma questão ambiental. Então, por isso que eu venho falando e venho trabalhando muito a questão da justiça socioambiental. Porque se a água faltou no supermercado, se a água faltou até no Zafari, e os ricos ficaram sem água, imagina a situação dos pobres. Porque todas as vezes que um rico for atingido, isso quer dizer que o pobre já está em uma situação deplorável. Ele já está numa situação sobre-humana, ele já está sobrevivendo, ele que já sobrevivia com o mínimo, ele já não está mais conseguindo sobreviver. Então, a gente já está tendo mortes por conta da crise climática. Essas mortes que a gente teve em função das enchentes, essas mortes, elas estão na conta da crise climática. Então, é isso que a gente precisa se atentar. Então, é isso que a gente vem falando. Tem que fazer pressão ao poder público. É muito bom estar aqui nesse momento conversando com a Sofia, que sempre foi uma parceira nessa questão, porque a gente precisa entender também que a gente não pode ser contra a política. A gente tem que ser contra políticos que estão sendo contra a população. Então, é importante entender isso, porque a população está irritada, inclusive. Muita gente não quer ver um político na frente, mas a gente precisa saber discernir isso também. Então, é muito bom que a Sofia esteja aqui conosco, até para falar sobre essa questão, porque os políticos precisam falar sobre isso. E Luana e Sofia também, mas principalmente agora tu trouxe uma questão que eu acho que é bem importante a gente falar. Às vezes dói tocar em algumas feridas, mas é muito falado no senso comum essa questão, até tem propaganda, acho que na Globo, agro é tech, agro é pop, agro é tudo, né? Mas a gente sabe que o agro é um dos que provoca tudo isso também, né? Não sei se vocês poderiam falar para que as pessoas que estão nos assistindo acessem a esses conhecimentos, né, que são aí acadêmicos e científicos também. Sim. O agro, na verdade, recebe isenção fiscal, recebe benefícios de não pagar vários impostos. Então, durante a pandemia, inclusive, esse setor criou bilionários. Enquanto pessoas estavam morrendo,
essas pessoas estavam enriquecendo cada vez mais. O agro, ele sustenta a riqueza na mão de poucos, enquanto a agricultura familiar, que é quem de fato bota comida na mesa do povo, é isso que as pessoas precisam compreender. O agro, ele não produz comida, o agro produz dinheiro. Toda essa soja que é plantada pelo agronegócio, ela serve para alimentar gado, e esse gado ele não alimenta a mesa do povo brasileiro, ele vai para exportação. Então, o agro ele produz dinheiro, produz commodity. Essa soja ela não é nem tratada como comida, ela é tratada como commodity, ela é uma moeda. Então, quem produz comida é a agricultura familiar que inclusive também foi severamente atingida por essa questão das enchentes. Já havia sido atingida pela questão da seca, o próprio MST teve uma perda considerável já na seca anterior, maior produtor de arroz orgânico da América Latina, teve uma severa queda na sua produção por conta da seca e agora está sofrendo com a questão das enchentes. Então, quando tudo isso passa, para quem que o governo vai dar dinheiro? Vai dar dinheiro para os grandes produtores de soja. Esses é que são os salvos de todo esse processo. A agricultura familiar, ela é sempre penalizada, sempre penalizada. E a Sofia também, que acompanha bastante esse processo, acho que pode falar muito disso também, porque é uma deputada que sempre esteve engajada nessa pauta e consegue contribuir bastante também. Deixa eu liberar meu som aqui, que o som de chimarrão às vezes atrapalha. Então, qual a nossa grande briga? Porque eles falam que agro é tudo, né? O agro é a pequena agricultura familiar. Então, é o agronegócio, que eu acho que tem que ir pelo menos, assim... E a gente tem dito, os cientistas, há cientistas como a Luana, né, que a monocultura, ela extingue fauna, ela super suga a água, porque é isso, né? O gado, o uso da água, a poluição do planeta. Então, assim, a exportação, refato, desde Fernando Henrique Cardoso, toda a exportação foi desonerada. Então, eles não pagam um imposto aqui. Ah, mas eles fornecem, a balança comercial fica equilibrada, não pagam um imposto e tem sempre incentivos. Bem, eles são muito fortes, tem uma bancada no Congresso Nacional. E com essa bancada eles avançam sobre os benefícios, mas avançam sobre as terras protegíveis ou necessárias de serem protegidas, que é muito parecido com o que fizeram os bandeirantes, né? Por isso que eu gostei tanto de São Paulo, que tirou lá a estátua do Borba Gato, porque assim, a apologia aos bandeirantes que foram dizimando os índios, que foram botando gado para entrar dentro das florestas, ela é muito feita agora, tocando gado para dentro das florestas, vai transformando em campo batido, o campo sovado, né, o campo pisoteado, que não é permeável, que não tem mais o ecossistema completo. E eu me lembro tanto, eu estava lembrando esses dias na conversa, que quando veio a Covid, que eu não sei, é pior, assim, a enchente é uma coisa física, a água está vindo, um monte de gente não conseguiu, não acredita, não sai, está agarrada, e aí foi levada pela enxurrada, é verdade. Agora a Covid, gente, ela estava no ar, ela estava aqui, ela estava por tudo, e a gente se perguntava, da onde, como, e no planeta inteiro, e com a rapidez que se espalhou, nós não podemos esquecer, mas tem a mesma origem, a Luana já falou, mas eu quero lembrar, porque diz que nasceu lá na China, porque os animais silvestres que não têm mais o seu habitat, não tem mais, estão perto dos humanos. Estão perto dos humanos e estão carregando doenças que são letais, que nós ainda não desenvolvemos. E aí vem os indígenas, lembram, né? Quando houve aqui a colonização, eles não tinham anticorpos para as nossas doenças, matamos as dos europeus, né? Matamos muita gente, é o mesmo fenômeno. Quer dizer, a gente está terminando com os habitats naturais e tudo de novo volta ao tema exploração máxima do planeta. Para que mesmo? Se fosse para alimentar, eu quero fazer essa outra analogia. Olha o que está vindo de doação de tudo que é lugar, ou seja, alimento tem para todos da Terra. O problema todo que toda essa exploração é para a acumulação.
Quando eu fico lembrando os super ricos, os super ricos, as lojas que tem para os super ricos. Eu fiz uma viagem no Peru em janeiro, ao Peru. Quando vejo, nós estamos passando naquelas cápsulas que são penduradas nos morros, assim, né, aquelas paisagens maravilhosas. Cápsulas que tu passa a noite ali, os hotéis. Então, eles não sabem mais o que inventar, os super ricos, para gastar o dinheiro que está super concentrado uma parte pequena das pessoas do planeta, enquanto que a maioria do planeta ou está passando fome, está em vulnerabilidade alimentar, ou está em vulnerabilidade da água, ou está em guerra. Porque é isso, é uma coisa que a gente tem que trazer para esse cenário nosso aqui. Nós estamos com a Rússia dentro lá da Bulgária, né? Ucrânia. Me fugiu da Ucrânia. Me fugiu, troquei o país da Ucrânia. A notícia dessa semana, enquanto nós estávamos aqui com gente morrendo, é de que vão botar os prisioneiros, vão multar as famílias cujos filhos não foram para o fronte. Nós estamos com guerra lá na faixa de Gaza. Então, o ser humano, às vezes eu fico me perguntando, não deu certo, mas não é o ser humano, é o sistema político vencedor. Né? Alguém vai dizer, tá, mas o socialismo era predador. Não, eu não acho que a gente teve uma experiência de socialismo real como nós sonhamos. Né? Nós não podemos confundir a ideia de uma justiça social com experiências concretas, que tiveram seus limites. O principal limite é a democracia, e eu quero entrar com esse tema para fazer um ganchinho e já rodar a mesa. Quer dizer, qual o nosso problema? Essa democracia de baixo impacto. Porque quando a maioria gostaria de ter outro planeta, outra priorização, e não é ouvida, mesmo em países supostamente democráticos como o nosso, mas ela teve em risco a nossa democracia. Mas, enfim, a gente está votando ainda, a gente sustentou a eleição, a gente ainda tem parlamento, a gente tem parlamento estadual, municipal. Porém, a gente tem uma maioria predadora, uma maioria representante do capitalismo predador da vida nos parlamentos. E a gente, quando faz audiências públicas, aqui as audiências públicas sobre o cais que eu trazia, o cais do Porto, a gente teve uma que foi a 1h, teve uma fala em 200 falas que defendeu. As outras todas contra. O que aconteceu? O governo faz igual. Então, que democracia é essa? Se toda a participação vem e diz não, o governante diz sim. E aí tu não tem um Tribunal de Contas que protege, um Tribunal de Contas, um Ministério Público, uma justiça que protege o poder do povo, porque todo o poder emana do povo, a soberania popular. A soberania popular está em risco total. Então, no fundo, um problema da democracia. E esse é um problema dos países que tiveram experiências reais, socialismo, não conseguir trabalhar com a democracia, com a divergência, com a multiplicidade, estabelecer regras democráticas. Então, assim, mas a política é insubstituível. Sem a política, a gente tem os que mandam e os outros obedecem. E quem não obedecer é morto, torturado, excluído. Sem a democracia, uns iluminados e com a força das armas vão se impor aos outros. Né? Então, eu sempre acho que a gente tem que se alertar muito sobre o tema que democracia é essa que nós vivemos, né? Porque como é importante, né, a página, então, do Quebrando Tabus, quando tu tem uma mídia muitas vezes atravessada exatamente por aqueles, o atravessamento, a mídia empresarial, e nós temos que identificar a mídia empresarial. Ela é real, ela existe, mas tá ela aqui, tá? É o jornal Correio do Povo, é uma mídia empresarial. Quem paga? Não deveria ser, né? Porque eu sou assinante, assino, porque tem uma página de ensino, sou assinante, que eu só por a página de ensino é que eu continuo assinando o Correio do Povo. Porque tem uma editora que eu acredito, que eu confio, mas é completamente atravessada pelos financiadores. Então, a opinião pública é a opinião publicada. É assim a Globo, é assim a RBS, é a Record. Ela é atravessada pelo poder econômico. Então, nós ficamos com a democracia muito rasa. Aí a mídia vive, né? Aí tu vai pega a capa. Olha lá como é que tá, tudo alagado. Sim, vive do sensacionalismo, né? Alimenta
a manutenção do status quo. Não pensem que a mídia empresarial vai trabalhar com a diminuição de lucros, com a democratização, com a priorização da vida. Então, assim, é um trabalho enorme para compreender, e a população não vai compreender, a população escuta todo dia Globo, todo dia o Jornal Nacional, todo dia a Rádio Gaúcha na Céu Rádio, e ela vai ter ódio dos políticos, não importa qual, da política, vai chutar tudo, porque ela perdeu tudo, né? E ela vai achar um culpado, e nós estamos disputando essa narrativa sempre, né, Luana? De forma muito desigual. A gente começou a atender o Rio Grande do Sul, as fake news, eu não estou falando nem a defesa de políticas predatórias. É fake news, é para destruir. É para destruir a ciência, é para destruir um governo, é para atrapalhar. Então, assim, o jogo é pesadíssimo. E tudo é poder e riqueza que está em jogo. Não é quem quer fazer mais o bem ou menos o bem. É o poder e a riqueza. É as terras. Deixa eu dar um exemplo para vocês. Nós votamos essa semana, é bom. Nós votamos terça-feira o Fundo de Reconstrução do Estado do Rio Grande do Sul, porque o governo Lula, inclusive, exigiu que o dinheiro venha para o fundo, tá? E nós tínhamos, a bancada do PT tinha proposto um fundo. O comitê dele não é deliberativo, é consultivo. Quer dizer, vai entrar os bilhões nesse fundo. No nosso projeto era deliberativo. Vai ter a participação de uma entidade ambientalista, vai ter a participação dos trabalhadores, e lá, e governo e tal, mas ele não é deliberativo. E não deu o que? Brigamos. Eu queria votar contra, mas todo mundo achou que a nossa bancada, é melhor ter transparência, vai para o fundo, pelo menos a gente sabe onde entra, onde sai. Ok. E sabe o que eles enfiaram ali dentro? Que vai compor o fundo? Recursos oriundos da alienação de patrimônio público do Estado, mas não só do Estado, das fundações e autarquias. Fundações e autarquias. Porque, então, Sartori fechou as fundações, FEPS, fundações de pesquisa, zoobotânica, a FEE, que fazia aquele boletim sobre o nosso desenvolvimento do Estado, Fundação de Economia e Estatística, a FEPS, da Saúde Pública, a zoobotânica, a Cientec, que fazia pesquisa de materiais alternativos e tal, foi fechada pelo Sartori, tá? A FEPAGRO tem muitas áreas, a Fundação Zoobotânica tem muitas áreas, a FEPAGRO era pesquisa agrícola, fecharam, pegaram os funcionários, jogam uns para lá, outros para cá, outros para lá, e tal. Eu até defendi, naquela terça-feira, eu defendi que chame esses funcionários, todos expertises, todos doutores, cria um pool de doutores para pensar o desenvolvimento do Estado, um plano de desenvolvimento do Estado mais sustentável, mais protetor, mais... E aí, o que eles enviaram agora? Olha o esperto do Eduardo Leite, além de botar o Pedro Capelupi a gerir esse fundo, que é o cara das parcerias, das PPPs, ele colocou ali que as áreas... Então, eles querem entregar as áreas da FEPAGRO, que são muitos hectares, Rio Grande do Sul afora, da área rural. Pode ter certeza. Eu fiz uma bronca com a bancada, mas como é que nós não vamos votar contra? E agora nós estamos fazendo um projeto de lei, que todas as áreas têm que ser avaliadas, sua potencialidade em relação à questão habitacional popular, mais seguras, não vendê-las, que elas não podem, não queria que elas possam ser avaliadas nesse sentido, e como áreas de amortecimento, como áreas de reserva ambiental. Quer dizer, o Estado precisa manter essas áreas públicas assim, mas o governo quer torrar. Dentro da lógica, são ativos econômicos, não são ativos ambientais, não são ativos socioculturais, né? Mas são econômicos. Vejam bem, nós vamos ter uma guerra pela frente, nós temos que ficar muito espertos, muito atentos. E acontece muita coisa que a gente não faz nem ideia, nós que estamos por fora do sistema, né? E, enfim, mesmo quem está dentro, tem muita coisa que também é feita por debaixo dos panos, né? Antes de a gente ir para uma parte mais final, eu lembrei agora de um termo que vinha sendo usado bastante, e acredito que, posso estar falando besteira, mas acredito que tem a ver, que é a questão do racismo ambiental, né?
Bom, essa questão do racismo ambiental, inclusive, tem ficado evidente agora que as áreas mais prejudicadas são justamente as áreas onde a população negra vive, né? Que é as áreas periféricas, são as áreas marginais. Na verdade, esse termo ele surgiu lá na década de 60, década de 70, não me recordo agora, acho que década de 60, que foi década de 60, que foi começou nos Estados Unidos essa questão, porque ela teve a ver com a última viagem do Martin Luther King ao Memphis, no Tennessee, que ele foi visitar uma área de aterro, onde se estava colocando dejetos tóxicos justamente onde uma população negra vivia. Então, ali já se falava sobre justiça social, ele falava muito sobre justiça social, e daí se viu aquilo como um problema ambiental, inclusive. Então, ali se começou a falar sobre racismo ambiental, justamente porque os danos, né, os danos ambientais, eles eram sempre jogados em lugares onde a população negra vive. Então, ou seja, a gente está falando de algo que aconteceu lá na década de 60, olha quanto tempo faz isso. Então, agora está se começando a falar, se popularizar esse termo do racismo ambiental, mas ele é um termo muito antigo, então existem vários estudos sobre ele, mas esses estudos eles não estão aí na grande mídia, né? O público em geral não fala sobre ele, mas ele é um termo que já está na academia há longos anos. Então, ele já existe, já vem sendo debatido, e agora as pessoas têm visto ele na prática, né? Porque, de fato, essas áreas periféricas, as primeiras pessoas atingidas, é majoritariamente lugares onde a população negra vive. E aí é que está a questão: a população negra vive nesses espaços porque eles escolheram viver nesses espaços? Não, porque eles foram jogados para as margens da sociedade. Então, inclusive, quem são os marginais que a gente vê aí? População negra, porque de fato eles estão à margem da sociedade. Eles estão cada vez à margem dos rios, à margem da sociedade, em áreas periféricas. Então, esse é um dado que não é novo, mas agora ele está sendo popularizado, né? Então, não é um termo da moda, é um termo que já existe, já é um termo consolidado, e, enfim, agora já é um dado que está passando a ser senso comum, porque está à vista para que todos enxerguem, né? Aqui em Novo Hamburgo, que é o lugar onde eu estou pesquisando e estou vivenciando, né, mais especificamente nesse momento das enchentes, até porque eu fiquei ilhada em Novo Hamburgo, então o meu campo de pesquisa está tendo que ser apenas aqui. Então, tiveram vários lugares onde eu só consegui chegar de barco, inclusive, e tu vê que esses lugares realmente a população em geral desses lugares é a população negra. E vamos lembrar, aí veio à tona, porque é isso, nós temos que cada vez ser mais internacionalista, né? Listas, que todos esses movimentos de grandes eventos, foi lá assim em Barcelona, foi assim na África, foi aqui em Porto Alegre, Copas do Mundo, esses grandes eventos, eles têm retomado áreas nobres que foram os negros e negras escravizados que ficaram nos centros históricos das cidades, foram ficando nas favelas, eles têm retomado e têm gentrificado, jogado o povo para a periferia. E os eventos climáticos também são uma oportunidade para isso, lamentavelmente. Né? Agora apareceu então esses textos de New Orleans, do Katrina, que é uma cidade que era majoritariamente negra e que, bom, berço do jazz, e que as medidas tomadas foram medidas de gentrificação. Né? A educação foi toda entregue às escolas charters, eles demitiram os 200 professores direto. As professoras, 2.000 professores, não é? Todos os professores entregaram as escolas para empresas pequenas, porque agora está cheio de empresas aqui se oferecendo para recuperar a escola, para fazer casa, para isso, para aquilo, aquilo outro, porque é isso, querem abocanhar fatias do dinheiro público. E os negros e negras, o resultado lá é que diminuiu o percentual da população negra e que os bairros nobres que viraram bairros de turismo, né, são bairros onde aquelas atividades que eram atividades
características do gueto, da população negra, elas foram dizimadas, foram substituídas pelos glamorizados, pelas marcas internacionais, globais. Gente, isso aí é racismo, o que é, né? Então, os eventos climáticos, eles são, hoje sentei com o Ministério Público ontem, porque aqui ao redor da Arena do Grêmio, quero que vocês se deem conta, tá? Porque tem a ver com o nosso Rio Grande do Sul, aqui vai acontecer a mesma coisa se nós não fincar a pé. Porque, e já estamos estruturando, eu trouxe os pacotes de documentos que eu era vereadora quando eu fiz a luta, porque aquelas comunidades no entorno da Arena são todas muito pobres, todas muito pobres. Tem 14 vilas ali. E a Arena chegou ali e o licenciamento que foi feito, ela se instalou em área pública, de uma escola, área de praça, área de um centro de formação profissional, que era filantrópico, que foi parar lá na Zona Sul, que está fechado, e não fez contrapartida nenhuma. A OS não fez contrapartida nenhuma. Tivemos que... Porque o licenciador, na época, o prefeito da época, o prefeito Fortunati, com o vice Melo, que é atual vice-prefeito, eles trocaram o licenciamento, que era fazer essas obras de saneamento, fazer as obras de drenagem, tinha que fazer avenidas, tinha que fazer paradas de ônibus, era muita coisa para poder aquela população pobre lá se beneficiar. Trocou obra por projeto, vocês acreditam nisso? E aí a Arena foi construindo com todas as isenções de impostos, OS, não teve imposto municipal, nem estadual, nem federal. Tá? Temos que reconhecer, foi tudo isentado de imposto. A OS entrou em recuperação judicial quando terminou a obra, porque não ia pagar, entrou Lava Jato, e daí eles entraram em recuperação judicial, não fizeram obra nenhuma. E hoje aquelas comunidades que é Farrapos, Humanitar, todas embaixo de água, estão todas em abrigos. E agora será, se a gente não fincar o pé, não gritar, será oportunidade. Por que essas estão contratando a Marçal e Alvarez, que é a mesma consultoria de Brumadinho, que é para salvar os ricos e isentar os governos, né? E diminuir as reparações. Então é muito sério, muito severo. Há horas eles querem tirar os pobres ao redor da Arena, porque aquela área se tornou nobre, né? Aqueles prédios de apartamento e tal. Então é um imbróglio muito grande, aquilo ali vai ser um case que eu sentei com o Ministério Público, disse, nós temos que botar o pé lá, nós temos que, aquelas famílias têm que ficar lá, essas casas, essas cidades de lona que querem fazer lá na Zona Norte, lá na Zona Sul, destas pessoas ali, é para que elas não voltem mais para ali. Aí dizia o promotor Claudiari, mas assim tem tal e tal, não dá porque a área é degradada. Eu digo, é degradada agora que está o povo pobre. Se tirar o povo pobre de lá, em seguida está resolvida, não tem nada de degradação. Em seguida vira um belo de um patrimônio para a exploração privada. Então, quero dizer para vocês, assim, que a gente está de olho nisso, porque eu estou com essa luta com essas comunidades há muitos anos, naquelas comunidades lá. Minha Casa Minha Vida, eu queria que o governo municipal tivesse chamado para lá, e deram uma desculpa esfarrapada que os terrenos não estão definidos. Gente, uma vergonha. E nem pediram quando o governo Lula, né, começou de novo a política habitacional popular, porque ficou 6 anos sem nenhuma política de construção de moradia popular, desde que a Dilma foi deposta e que o Temer assumiu. Sem nenhuma política de moradia. Então, o Lula retoma, e eles, nesse período, só tentaram tirar as pessoas das áreas nobres. Tá? Então, é racismo, né? É preconceito de classe, é machismo também, acho que a Luana falou lá no início, as mulheres têm segurado as barras, são elas que seguram as barras da família, da alimentação, da limpeza, são elas que saíram salvando todo mundo, os animais, tem um problema seríssimo de zoonoses, né? Enfim, estamos no olho do furacão, gurias, essa live acontece no olho do furacão, boas essas reflexões, a gente pode fazer daqui um mês para ver o que aconteceu, Janaína, porque a gente está aqui dizendo, olha o que nós vamos tentar bancar. Né? A gente fez um manifesto pela reconstrução da educação, tema ambiental que tem que estar no centro, as escolas sustentáveis, então uma série de questões que a gente nem pôde falar nessa live, mas fica aí a possibilidade da gente retomar daqui um tempo e analisar o que a gente pensou hoje juntas aqui, Luana, e o que está acontecendo de verdade. Acho que para fechar, assim, até para não tomar tanto tempo de vocês, né? A Luana comentou um pouco antes sobre o daqui para frente, em termos de
de ações que são sinalizadas na parte acadêmica, né? Acho que Sofia poderia trazer um pouco as ações do governo federal, quais que deveriam ser as ações também no âmbito estadual, dos municípios, para essa reconstrução do Estado, né? Começa comigo e tu encerra, Lu? Então, assim, o que a gente está... Aqui, por exemplo, esse Manifesto da Reconstrução, né? Da educação, a gente está dizendo... Eu tenho um projeto de lei, gurias, ele é do primeiro mandato. É um projeto que prevê que numa escola, numa reforma, numa nova escola, tu tem que ter lá coleta de água, tu tem que ter aquecimento solar, tu tem que ter ajardinamento, tu tem que ter horta, porque as escolas sejam... os prédios em si sejam educativos para uma nova relação com o meio ambiente. Eles não deixam nem passar da primeira comissão, né? Então, o que a gente diz aqui que tem que estar no centro a questão ambiental, que a gente tem que fazer acolhimento dos estudantes, que a gente tem que voltar à gestão democrática, porque também acabaram com a eleição de diretores, tem que envolver a comunidade para que os espaços sejam acolhedores, tem que contraturno escolar, que nós estamos com um problema seríssimo de bibliotecas fechadas em todo o estado do Rio Grande do Sul. Estavam fechadas desde 2009, porque ter livros é perigoso. Eduardo Leite tirou todos os mediadores de leitura das bibliotecas. Eu faço questão de fazer live aqui na minha biblioteca, que eu tenho na minha casa, uma sala pano e livro. A gente coloca que tem que fazer a relação, retomar os fóruns, né, de democratização, escutando estudantes, professores. Eles estão fora, as decisões estão cartoriais, são lá com as ONGs empresariais. A universidade foi conosco, a Liliane Giordani, que é a nossa diretora da FACED URGS, e a secretária, não, nós estamos dialogando, a gente entregou ontem para a Secretaria de Educação, amanhã para o Ministério Público. Então, só para todo mundo saber, para Cal Infância. E aí a Liliane Giordani disse, não, vocês não estão fazendo nenhum trabalho com as universidades públicas, estão fazendo tudo direito com as ONGs empresariais, gente. Então, assim, não existe mais nenhum respeito à construção de conhecimento inovador, livre, né, das universidades, que essas ainda têm algum grau de medida, liberdade para pensar, né, o novo. Então, eu falo só da educação, mas eu entendo que todas as cidades têm que reolhar, nós começamos a fazer vários projetos de lei, o seu plano diretor, olhar o seu plano, nós temos que olhar o estatuto das cidades, e porque impacto de vizinhança não foi regulamentado, nós tanto lutamos em Porto Alegre, que o preceito do impacto de vizinhança, o direito à paisagem, gente, o direito à paisagem é um direito que está no plano no Estatuto das Cidades. Não é possível um prédio em cima do outro, as pessoas não têm mais direito a sol, as pessoas não têm mais direito à qualidade de vida. Então, nós precisamos aproveitar. O que eles vão aproveitar para tentar gentrificar, o que nós precisamos fazer é revisar os nossos planejamentos de cidade, planejamento estadual, colocando a questão ambiental e a reconversão no centro. Um pouco parecido que foi feito, mal comparando, com a Boate Kiss, né? Quantos jovens nós perdemos lá? E aí, bom, aí fizemos uma legislação dura em relação aos cuidados com o fogo, né? Não está cumprida, mas eu acho que ela mudou muita coisa, né? As PPCIs tem que ter, fechou muito espaço que não está adequado, e nós vamos ter que fazer a mesma coisa. Nós temos que fazer a mesma coisa, porque esses eventos não são eventos. Nós estamos em um estado de emergência climática. O Rio Grande do Sul é um estado de emergência climática. O Aldo Menegá, né, tem falado muito, tem dado muitas entrevistas, nosso professor dos atlas ambientais, das reflexões da geologia, enfim, eu disse para ele, vamos escrever essa declaração, temos que declarar o estado do Rio Grande do Sul de emergência climática. Luana, eu não tenho essa competência, mas nós precisamos. Ele disse, não, vamos fazer, eu estou dando muita entrevista. Eu falei, é ótimo que tu dê muita entrevista. Ele tinha dado 50 2 dias atrás. Mas eu digo, isso tudo que tu está dizendo tem que se transformar num novo patamar para as decisões, todas as decisões, né? Que projetos que têm de moradia, de pontes, disso, daquilo, nós precisamos estabelecer o Rio Grande do Sul como um estado de emergência climática e ter outros padrões muito mais rigorosos para tudo, para ocupação de área, para desenvolvimento da atividade econômica, para a cultura, porque a cultura tem que ensinar a viver
cuidando da natureza, a educação tem que mudar completamente, minha opinião, é radicalizar. E nós temos que exigir que desse a radicalidade do que nós estamos vivendo agora. Porque foram assim, as casas foram varridas, né? Tudo que tu tinha foi embora. As pessoas, a casa inteira. Será que isso não tem que ter uma consequência radical? Eu defendo que tenha uma consequência radical, porque foi muito radical e não foi eventual. Certamente, né? Bom, se os efeitos que nós estamos vivendo eles são radicais, a resposta a eles também tem que ser na mesma altura, né? Então, esse é o papel, inclusive o papel dos políticos, é o papel da academia, o papel da sociedade civil, é o papel de todo mundo nesse momento, é de radicalizar nessa questão. Inclusive, a gente tem tratado essa catástrofe como uma catástrofe político-ambiental, porque ela foi agravada da forma como ela foi por falta de políticas públicas, inclusive. Então, assim como na pandemia teria morrido muito menos gente se a gente tivesse um governo federal que estivesse apto para lidar com isso, dessa maneira também nessa catástrofe ambiental que a gente vem vivendo, né? Se a gente tivesse um governo adequado para lidar com essa questão, a gente estaria, né? Estaríamos as pessoas, né, enfim, não estariam sobrevivendo da forma como estão sobrevivendo agora, porque isso é um contínuo, isso vai continuar, infelizmente. E o papel da academia nisso tudo também é o papel de informar, porque não é só o papel da sociedade civil, e nós, enquanto acadêmicos, pesquisadores, cientistas, nós temos o papel de informar, mas também temos o papel como cidadãos de cobrar, mas o mais importante é de trazer a informação, porque a gente tem visto muitas fake news, então por isso que eu também estou dando várias entrevistas, falando muito a respeito. Muitos colegas da academia, professores da URGS, têm ocupado esse espaço de universidade pública para trazer essa informação que é tão importante. Então eu sigo defendendo a universidade pública, porque ela é fundamental nesse processo. Então, essas pessoas elas são responsáveis por trazer essa informação e a gente está aí, continua, né, nessa questão. E como a Sofia falou, também acho que a gente realmente deve voltar daqui a um mês, fazer um diagnóstico sobre isso e principalmente também no sentido de cobrar o que foi feito, porque isso vai continuar, os efeitos dessa catástrofe eles vão continuar. Inclusive, a gente continua nesse durante, a gente ainda não está num pós, porque Porto Alegre está debaixo d'água de novo, né? Então a gente está durante esse processo, a gente ainda não finalizou ele. E o que está sendo feito pelo poder público? Ah, mas Porto Alegre está alagando de novo porque tem muito lixo nas ruas e os bueiros eles estão cheios. Mas tudo isso já foi previsto, tudo isso, existem estudos sobre isso. Por que o governo do estado não está indo atrás da universidade pública para ter esse acesso? Existem vários grupos, o IPH está dando um auxílio da forma como pode. Vários grupos de pesquisa da URGS estão dando seu apoio da melhor forma possível. Mas toda essa massa de cientistas aptos e qualificados, eles não estão sendo usados pelo poder público. Então, não, estão chamando uma consultoria de fora. Estão chamando uma consultoria de fora. Exatamente, pegando consultoria de fora e pagando por essa consultoria, tendo informação pública, acessível. Então, tem muitos cientistas aí que estão dando a sua assessoria de forma como pode, ou seja, informando como pode, sendo que poderiam estar sendo usados de forma gratuita pelo governo federal, porque já fazem parte desse amparo público. São pagos para pensar, né, e pesquisar. Exatamente, né? Pagos para pensar e não estão sendo usados. Então, esse é o nosso papel também, cobrar essa questão. Perfeito. Então tá, gurias, queria agradecer muito a disponibilidade de vocês. Eu sei que cada uma está na linha de frente como pode, e esse momento de reflexão é muito importante. Já fica, então, aí o convite para daqui a um mês a gente se encontrar novamente, falar. E, enfim, a gente agradece a audiência de vocês, pedimos para que vocês compartilhem, para que vocês mandem para as pessoas, né,
principalmente, então, informações, né, verídicas, e agradeço novamente, até mais.